eu estou te ouvindo aqui e eu fiquei aqui pensando, uma coisa é você eh, ajudando essa rede de cuidado, coordenando isso. Como você cuida da Débora? Como que a Débora é cuidada, né? Como que os Isso, outros colaboradores lá, eles se cuidam, eles são cuidados, né? isso, Porque a gente não pode esquecer, né, da com gente. certeza. Que pergunta assim magnífica. Agora, inclusive, tem uma nova lei, né, que tem que ser implantada em todas as unidades e o nosso gerente, o Ricardo, ele é uma pessoa muito sensível e ele já vem sempre trazendo isso, a importância desse momento nosso. Uhum. Então, o que que a gente faz dentro da instituição? Uma vez por mês, nós chamamos uma terapeuta que, no dia a dia, ela é terapeuta dos pacientes. Aí, nesse dia, não tem atividade com o paciente, é uma vez por mês. Ela vai, a última vez foi a Neide Roldão, que é um ser também de luz maravilhosa. E aí, nesse dia, a gente não realiza nenhum atendimento. Nesse dia, nós sentamos lá e somos atendidas, sim. E é um momento, e olha como é importante. A gente pensa que nós somos durona, estamos aqui atendendo os pacientes com câncer, e quando a gente para e tira essa roupinha e entra na nossa roupinha, e aí a gente desaba, aí a gente chora, aí a gente se abraça. E, então, assim, dentro da instituição é a forma que o Ricardo encontrou, né, de oferecer esse momento para gente, de estar uma vez por mês sentando e não trabalhando nesse dia para nós, né? Uhum. E é isso. Agora, e eu, fora da instituição, é família, é viagem, é leitura. Eu sou uma pessoa muito. Eu acredito muito em Deus, eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu leio um livro chamado Um Curso em Milagres, que traz a história de Jesus de uma forma diferenciada. Todos os dias eu faço minha leitura, então eu me encontro muito dentro disso, né? E me ajuda muito. E é isso. Aham. E eu queria também que você contasse, assim, se você se lembrasse, assim, que deve ter inúmeras histórias, mas que você trouxesse para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, contasse uma história que te tocou muito, que te sensibilizou de alguém que foi assistido pela Abrapec. Marlene, você conhece algumas meninas da Brapec? Meu Deus, são tantas histórias, assim, você conhece a Sol, você conhece história de mulheres guerreiras que estão vivas, história de mulheres que já se foram, como Uhum, a nossa querida Kelly, a nossa querida Betinha, uhum, é, são histórias fortes. A Sol mesmo é uma mulher que eu me inspiro nela enquanto uma mulher que já vem passando aí pelo sexto câncer e ela não baixa guarda, ela está novamente agora tratando um câncer de fígado, que ela já teve o primeiro, está no segundo, e está passando de novo, ficando carequinha de novo. E agora mesmo nesse outubro rosa, ela vai comigo nas palestras, você fala assim, meu Deus, que mulher é essa? Ela chega com a peruquinha, no meio da palestra ela tira, mostra a careca e ela brilha. Então, assim, é uma história de uma pessoa que ela quer viver. Eu atualmente também estou com uma paciente chamada Jaqueline, um ser de luz também passando pelo segundo câncer, aonde ela relata para gente que antes do diagnóstico de câncer, ela estava passando por um processo depressivo muito grande pela história de vida dela e ela só queria vir a óbito. Ela só pedia isso a Deus. E de repente veio um diagnóstico de câncer. E hoje o que é que ela pede? Ela pede vida. É contraditório, Marlene, mas isso são relatos dos pacientes. Ninguém quer um diagnóstico de câncer, ninguém. Mas não sei por quê, aí é só perguntando para eles, todos relatam que depois do diagnóstico de câncer existiu uma linha de uma pessoa que era triste e agora viu uma oportunidade e agora estar feliz. uhum. Então eu vejo todas elas relatando isso. E todas querem isso, viver. E viver com qualidade. E são histórias lindas. Tem homens com histórias lindas, você vai ouvir hoje aqui dois, né? Uhum.
e mulheres com histórias maravilhosas, histórias difíceis, histórias também de mulheres que são acolhidas pela família, história de mulheres que são abandonadas pelo marido, mulheres que abandonam o marido por não conseguir olhar para o corpo, ver aquele corpo mutilado. Às vezes o marido não está se importando, mas ela está se importando, porque é uma questão dela, né, que Uhum. mexe com o feminino, da mulher. Marlene, são muitas histórias e lindas. E quando você olha todas essas histórias e vocês, muitas, né, com crianças pequenas, né, tem mulheres, né, que nem você trouxe aqui a história da Sol, que é uma história, assim, que nos motiva e nos Motiva. faz a gente sempre ter coragem de seguir nessa nossa caminhada, quando você ouve histórias que nem a dela. Mas eu queria também que você trouxesse como que os colaboradores, né, as pessoas que atuam dentro da Abrapec, você já falou um pouco como se cuidam, mas como que as pessoas elas têm se protegido, né? Porque o voluntário mesmo, né? O voluntário ele tem que ser preparado, né? Porque por mais que ele tenha a iniciativa de fazer uma coisa, eu já vi várias histórias que a pessoa chega e ela não consegue, Sim. ela está fragilizada também, né? Como que vocês têm preparado essas pessoas? Como vocês têm ajudado essas pessoas até para contribuir mais com vocês, Sim, né? é o tal do observe, não absorva. É uma linhazinha muito tênue, não é fácil, mas eu acho que é um fortalecimento diário. Como eu falei para você, no momento que o paciente chega, a primeira porta que ele entra é a minha, do serviço social, depois ele vai para a sala do psicólogo, depois nós duas sentamos. Ali é cada história que uma vai ajudando a outra. E ali, na medida que a gente vai incluindo aquele paciente de acordo com as demandas, a gente já sabe o que vai acontecer na equipe. Então, a gente tem uma vez por semana, toda segunda-feira, nós sentamos com a equipe para a gente discutir esses casos. Porque, Uhum. Marlene, uma vez por mês é todo mundo, secretário, serviços gerais, cozinha e uma pessoa de fora para a gente trabalhar essas demandas. Agora, semanalmente, são os técnicos para a gente trabalhar o dia a dia, porque a gente escuta muita dor, como você falou, são mulheres com crianças, mulheres mutiladas, mulheres com condição socioeconômica precária, mulheres, mães solo, sem nenhuma renda. Elas Uhum. eram faxineiras e agora não têm renda nenhuma. Então, a Abrapec, ela observa aquilo, o que ela puder resolver, ela vai resolver. E isso dá, Uhum. inclusive, um alívio, né? Eu falo muito para as meninas que trabalham comigo, são 25 anos como assistente social, na Abrapec 14. Só que esses 14 são os melhores anos como profissional, porque eu atendo, Marlene, e eu pego na mão daquele paciente, eu falo, você não está sozinho, não se preocupe, nós vamos pagar esse exame, não se preocupe, você vai receber isso, e é real. E eu sei que tudo isso vai ser resolvido. Eu vou encaminhar ela para as atividades, eu vou encaminhar ela para o curso e eu sei que ela será atendida. E quando eu trabalhava em outros órgãos que eram públicos, então a pessoa trazia essa demanda para mim, mas aí eu não sabia se realmente ela seria atendida. Uhum. Então isso me minimiza, porque eu sei que ela será atendida. Então essa conversa semanal entre os técnicos é essa a gente traz essa dor, né? Uhum. E aí a fisioterapeuta fala, olha, mas fulano tá assim, e aí a médica fala, e cada profissional vai falando, e de uma forma ou de outra, é como se a gente se fortalecesse, porque a gente pegou aquele caso, mas a gente sabe que ele vai ser resolvido, a gente sabe que dentro dos nossos limites de humano será feito. E aí Uhum. tem coisa que sai do nosso limite, mas o que, enquanto profissional e Abrapec, o que a gente puder fazer, isso fortalece a gente. Uhum. O difícil, Marlene, é você atender, ouvir e não poder fazer nada. Mas a gente atende, escuta e sabe que algo vai ser feito. Uhum. Ou Uhum. internamente ali, ou fora, e a Uhum. gente vai conseguir fazer alguma coisa por ele. Uhum. Débora, eu sei que vocês fazem lá alguns bazares, vocês fazem algumas atividades lá com a produção
dos assistidos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso também é algo que eu acho tão valioso, que são esses pacientes, eles muitos, né, às vezes estão sem renda, né, não estão trabalhando, e lá ele aprende a fazer um bordado, aprende cozinhar, aprende a fazer alguma coisa. Aí eu queria que você falasse sobre isso, porque é algo que eu acho que pode inspirar até outras organizações ou até pacientes, né, que possam procurar a Abrapec, que podem estar mais perto de vocês, outros voluntários, né, que às vezes tem alguns voluntários que podem ajudar com alguns cursos, com algumas atividades. Isso. A Abrapec oferece vários cursos e uma vez por mês nós oferecemos o Vitrine Abrapec. O que é a Vitrine Abrapec? A Abrapec ela fornece todo o espaço. A gente coloca as mesinhas, forra, faz toda a divulgação, oferece o lanche e as pacientes vão, elas não têm gasto nenhum, elas vão com a produção delas, que elas aprenderam lá na Abrapec, vender e o lucro é todo delas. Não tem assim, vou passar uma parte para a Abrapec. Não, é todo delas. Então, vai ter aqui, vai vender o docinho, vai ter aqui, vai vender a tortinha, aqui vai vender o tapete, o paninho de prato, enfim, cada uma dentro da sua área, naquilo que elas aprenderam lá na Abrapec. Biscuit, e elas vão vender, o Pixzinho é delas, vai entrar um dinheirinho e o relato é o mais. Quando acaba, e aí a gente faz aquela avaliação, todo mundo vende alguma coisa, porque a gente faz aquela divulgação junto com os nossos colaboradores, junto com os doadores, junto com a comunidade. Então, e aí a pessoa vai porque quer ajudar, vai porque quer conhecer a instituição e vai comprar os produtos e todo mundo sai ganhando. E o que, que a gente ainda oferece para essas pessoas que vão lá? A gente sempre tem uma massagem, uma auriculoterapia, uma fisioterapia, uma lembrancinha. Aí no final todo mundo sai ganhando. Agora mesmo em novembro vai ser no dia 7 e 8, vai ser uma sexta-feira o dia inteiro e nos sábados pela manhã. E convidando vocês, para vocês irem lá. A Abrapec fica na QNA 32, lote 2, Taguatinga Norte. Vai ter um cafezinho especial e muito artesanato. Tem bazar também. Isso, e é baratinho o bazar. Débora, nós estamos chegando aqui ao final, né, da nossa gravação e foi um bate-papo tão gostoso. E aí eu queria que você olhasse ali, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e que você falasse para aquele paciente que está recebendo o diagnóstico, que ele está ali sem saber o que fazer, né, não está com, assim, com coragem de seguir o seu, né, todo esse desafio aí que vem pela frente. O que você, como uma assistente social, uma profissional que lida o dia a dia, né, o que você faria, né, o que você falaria para esse paciente? Você não está sozinho. Nos busquem lá na Abrapec, QNA 32, lote 2. Vamos abrir o seu cadastro. Vamos fazer uma escuta qualificada e, de acordo com sua demanda, nós vamos encaminhar. O paciente oncológico, ele tem muitos direitos. Direito de passe livre, direito de um benefício de prestação continuada, de um auxílio. Então, nos busque lá na Abrapec, nós vamos orientar no que você precisa, vamos incluir vocês em vários grupos com muito carinho e vai ser muito bem acolhido. Débora, primeiro eu quero te agradecer, né, a tua disponibilidade, agradecer por você fazer tanto por tantos, né? E foi um bate-papo assim muito agradável. Eu acho que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui do trabalho magnífico que vocês realizam e que essa conversa inspire você que está nos acompanhando, que inspire alguém da sua família. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe com alguém. Né? É assim que a gente vai levando mensagem de qualidade, é assim que a gente vai tocando o outro, e é dessa forma que a gente vai levando esperança. Débora, muito obrigada, de coração. E, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: a rede de apoio é o lugar
onde a esperança ganha força e cuidado. E isso torna um trabalho coletivo. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora e continue aqui, né, curtindo outros episódios que nós temos aqui. Muito obrigado pela audiência e eu te encontro no próximo episódio. Muito obrigada.